Já parou para pensar que a guerra mais perigosa dos nossos tempos não é travada com tanques ou soldados? Ela não acontece em campos de batalha distantes, mas dentro da sua casa, na tela do seu celular, nas salas de aula dos seus filhos. Essa é a guerra cultural, um conflito silencioso, mas implacável, que não busca conquistar territórios, mas algo muito mais valioso, a sua mente e o seu coração. Antigamente, quando se falava em comunismo, a imagem que vinha à mente era de uma revolução armada, de um Estado tomando à força os meios de produção. Mas essa tática se mostrou falha em muitos lugares. A nova estratégia é muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais eficaz. Em vez de impor uma ditadura pela força, ela busca dominar a cultura. A ideia é simples. Se você consegue controlar o que as pessoas pensam, o que elas acreditam, o que elas amam e o que elas odeiam, você não precisa de exércitos para controlá-las. Elas mesmas se tornarão defensoras da sua agenda. E como isso funciona na prática? Funciona através da reprogramação dos nossos valores mais fundamentais. Aqueles pilares que sustentam a nossa civilização, como a família, a fé em Deus e a liberdade individual, são constantemente atacados, desconstruídos e ridicularizados. O objetivo é criar um vácuo, um vazio de referências, para que ele possa ser preenchido por uma nova ideologia, disfarçada de progresso, inclusão e justiça social. O mais preocupante é que a maioria das pessoas, o povo, vive alheia a tudo isso. Cansados da rotina, da luta diária pelo pão, muitos de nós ligamos a televisão e vemos apenas entretenimento. Abrimos um livro e acreditamos que ele contém apenas conhecimento neutro. Ouvimos um formador de opinião e presumimos que ele está falando a verdade. Não percebemos que, gota a gota, estamos sendo moldados. Nossas crenças sobre o certo e o errado, o bem e o mal, o moral e o imoral, tudo está sendo sutilmente redefinido. O comunismo cultural não chega com um decreto, ele chega com uma sedução. Ele não te obriga, ele te convence, redefine as palavras. Ele não destrói os muros da cidade por fora. Ele planta as sementes da destruição por dentro, fazendo com que os próprios cidadãos derrubem suas defesas. E assim, sem discernimento histórico ou espiritual, o povo se torna refém de uma agenda que ele mesmo passa a defender, acreditando lutar por um mundo melhor, quando na verdade está construindo a própria prisão. Pense comigo, qual é o alvo principal dessa guerra? São as duas instituições que mais oferecem resistência a qualquer projeto de poder totalitário: a fé cristã e a família tradicional. Por quê? Porque a família é o primeiro núcleo de amor, autoridade e formação de caráter, onde aprendemos sobre responsabilidade e hierarquia. E a fé nos conecta a uma verdade transcendente, a um Deus que está acima de qualquer estado ou ideologia. A fé nos ensina que nossos direitos não vêm do governo, mas de Deus, e que nossa lealdade final é a Ele. Por isso, a guerra cultural se esforça tanto para ridicularizar a fé, para apresentar a Bíblia como um livro ultrapassado e para enfraquecer a estrutura familiar. O que antes era sagrado, hoje é motivo de piada. O que era considerado imoral, agora é celebrado como um ato de coragem e autoexpressão. O que era um pilar moral, hoje é visto como opressão. Acontece uma inversão completa de valores. E o mais assustador é que muitos aplaudem essa inversão sem perceber o abismo para o qual estamos caminhando. Sob uma perspectiva teológica, não há dúvida de que essa guerra é, em sua essência,
espiritual não é uma mera disputa política entre direita e esquerda. É a luta eterna entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. O apóstolo Paulo, há 2000 anos, já nos alertava sobre isso. Ele disse em 2 Coríntios capítulo 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E que fortalezas são essas? São as ideologias ou os argumentos, os sistemas de pensamento arrogantes que se levantam contra o conhecimento de Deus. A batalha é travada no campo das ideias, mas o prêmio são as almas. Então, o que nós podemos fazer? Vamos ficar parados, assistindo a tudo isso como espectadores passivos? Não chegou a hora de despertar. Chegou a hora de entender que não somos apenas vítimas de um sistema, mas agentes de transformação com uma responsabilidade diante de Deus e das futuras gerações. O primeiro passo é o despertar da consciência. Precisamos voltar a pensar por conta própria, a questionar as narrativas que nos são impostas. Isso exige esforço, exige ler bons livros, estudar história de verdade, desligar um pouco as telas que nos hipnotizam e conversar com pessoas que pensam diferente de nós. Precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. Em segundo lugar, é fundamental que os pais retomem com firmeza o seu papel de principais educadores dos filhos. A escola pode ensinar matemática e português, mas os valores, a fé e o caráter devem ser forjados em casa. Não podemos terceirizar a formação da alma dos nossos filhos para um sistema que muitas vezes trabalha ativamente contra os nossos princípios. Converse com seus filhos, saiba o que eles estão aprendendo, ensine a eles a verdade com amor e paciência. As igrejas também têm um papel crucial. A igreja não pode se tornar apenas um clube social ou um centro de entretenimento gospel. Ela precisa ser a voz profética que denuncia o erro e anuncia a verdade, sem medo. Precisa ser o sal da terra e a luz do mundo, expondo as obras das trevas e oferecendo a esperança que só existe em Cristo. Precisamos de pastores e líderes corajosos que não se curvam ao politicamente correto e que alimentam o rebanho com a sã doutrina. E por fim, cada um de nós, individualmente, precisamos deixar de ser massa de manobra. A guerra cultural não será vencida com gritos, com ódio ou com a mesma arrogância dos nossos adversários. Ela será vencida com consciência, com sabedoria, com firmeza espiritual e, acima de tudo, com o amor. Um amor que não é conivente com o erro, mas que busca a restauração da verdade. Quem entende a seriedade do que está em jogo não pode se calar. Quem enxerga a manipulação não pode se curvar. E quem conhece a verdade, com V maiúsculo, jamais será escravo da mentira. O futuro da nossa nação, da nossa liberdade e da nossa identidade está sendo decidido agora. Neste exato momento, no campo de batalha da cultura, se não entendermos essa luta, seremos governados por aqueles que a venceram. Por isso, a hora de discernir, resistir e agir com fé é agora. A verdadeira libertação começa quando a nossa mente é renovada pela verdade de Deus. Obrigado por ter assistido até aqui. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Vamos juntos nessa jornada de despertar. Um grande abraço e fiquem com Deus.